Bem-vindos a mais um vídeo. Eu acabei de sair do trabalho, então, como podem imaginar, estou um bocadinho cansada. No entanto, está um dia espetacular lá fora e eu pensei, bem, por que não aproveitar e ir à praia? Está vento, é um facto, ok? Mas está-se bem aqui. Eu acho que está agradável, o vento não é frio, está um sol bom e quentinho e está a saber muito, muito bem. Vou apanhar um bocadinho de vitamina D. Vou também tentar ir até à água e vou tentar ir a correr, porque eu não sei como é que está a água, não sei se está quente, se está fria. E eu gosto de ir a correr para... não sei, eu acho que é uma forma de ganhar coragem para entrar na água. Depende do dia, mas eu acho que hoje vai ser assim. Vamos ver. Estou em casa, novamente. Acabei de chegar da praia e gostei muito. Eu depois acabei por não gravar muito mais porque eu só queria aproveitar, só queria relaxar e não queria estar a pensar em ângulos ou naquilo que queria ou não gravar. Mas foi muito bom, a água estava ótima. Estavam algumas ondas, vou ser honesta, e a água, sempre que eu nadava, a água estava a levar-me para um lado completamente oposto. Mas tudo ok, tudo certo, estava ótima, eu apanhei um pouco de sol e é isso que interessa. Descansei, relaxei. Agora vou jantar e depois vou só relaxar um bocadinho. Vou talvez editar alguns vídeos. Já fiz chamada com os meus pais, portanto agora é só relaxar e amanhã volto para o trabalho. Estou ainda assim numa fase inicial do trabalho, então também estou a ter imensa formação. Estou a aprender imensas coisas novas. Então, todos os dias são um desafio, porque, lá está, como estou a aprender tanta coisa nova, é muita informação e o meu cérebro depois fica cansado. Mas está a correr tudo bem e vou gravar assim alguns dias. Não sei bem ainda como é que vou fazer este vídeo, mas vou gravar assim alguns dias aleatórios e alguns momentos do meu dia quando não estou a trabalhar, porque quando eu estou a trabalhar não há assim grande coisa que eu possa gravar e até porque não é assim muito interessante, porque é um trabalho normal. Mas sim, acho que amanhã talvez vou fazer uma limpeza à praia e depois vou-vos explicar também um bocadinho melhor porque de ter nascido esta ideia na minha cabeça. Até amanhã. Beijinho. Algum lixo. Como vos disse ontem, eu estava a pensar em fazer uma limpeza à praia, só que, entretanto, aconteceram várias coisas, acabei o trabalho, depois fui jantar, então não consegui vir mais cedo, portanto já está quase a ficar de noite. Então a minha limpeza de praia não foi tão extensa como eu estava à espera. No entanto, apanhei algumas coisas, a maioria delas são plásticos, mini plásticos, e também beatas. Também apanhei algumas beatas, só que quero tocá-las o mínimo possível porque não tenho luvas. Os cigarros, as beatas são muito poluentes, especialmente para a água. E eu gostava que as pessoas tivessem um bocadinho mais consciência e que houvesse muita mais informação que fosse passada também para as pessoas, para terem um bocadinho de consciência daquilo que uma simples beata pode fazer à água e ao meio ambiente.
bem como os plásticos. Isto tudo para dizer que eu queria muito partilhar convosco que eu estou a tentar perceber qual o impacto que eu tenho no meio ambiente e estou a tentar diminuir a minha pegada, só que é muito difícil mesmo. E eu tive uma fase, que foi mais ou menos em 2019, 2020, foi antes da pandemia na realidade, e nessa fase eu estava hiperfixada, estava com uma hiperfixação em ser o mais sustentável possível. E essa fixação era tão grande que chegou até a influenciar um bocadinho de forma negativa as relações que eu tinha com as pessoas. E eu agora sinto-me um bocado mal por isso, porque na minha cabeça eu não conseguia compreender porque é que nós não fazíamos mais nada ou não fazíamos o nosso melhor e não dávamos o nosso melhor para ser o mais sustentáveis possível. Desculpem. E então, basicamente, eu estava numa fase super boa. Aliás, não era uma fase assim tão boa, porque lá está, impactava as minhas relações, mas ao mesmo tempo era uma fase em que, por exemplo, eu estava com esta hiperfixação na sustentabilidade, então eu pesquisava imensas coisas, pesquisava o que é que eu podia fazer mais para ser o mais sustentável possível. Então pronto, eu na altura era vegetariana, comprava imensa granel, que é uma coisa que eu sinto que me faz falta, imensa falta agora. Eu tinha o Auchan perto de casa e havia sempre uma parte que era a parte a granel, e nessa altura eu podia comprar a granel o máximo possível, então era assim que eu comprava as minhas coisas. Como podem imaginar, o meu consumo de plástico e de coisas embaladas era o mínimo possível. Então o plástico era muito pouco, eu tinha tudo ou em frascos de vidro ou em papel, mas tentava também diminuir no papel porque também sabia que isso tinha um certo impacto, então a maioria era frascos de vidro. E agora no sítio em que eu vivo tem muitos poucos sítios onde se vende a granel, então eu já não o faço e é uma pena porque eu gostava imenso de o fazer, porque eu ia ao supermercado, escolhia as minhas coisinhas a dedo basicamente, porque escolhia só aquilo que eu queria para aquela semana e eu gostava, era uma rotina que eu gostava imenso. E depois fazia isso, lá está, depois usava muitas coisas de pano em vez de usar papel, os talheres e comer fast food diminui drasticamente, porque lá está, como vinham embaladas em plástico, eu tentava não comer e não ingerir, não consumir esse tipo de comidas ao máximo. Então eu sinto que apesar de ter impactado nas minhas relações, porque lá está, eu estava com amigos ou estava com o meu namorado na altura e eu estava a tentar com que essa pessoa também seguisse o mesmo estilo de vida ou se calhar tivesse os mesmos hábitos do que eu, e era um bocadinho mau porque, pronto, eu tentava quase que forçar um estilo de vida ou tentar forçar quase certos hábitos. Eu agora já não sou assim. Há certos hábitos que eu gostava de ser mantido, certas rotinas que eu gostava de ser mantido, mas agora sinto que em vez dessas rotinas, desses hábitos, por exemplo, em vez de comprar a granel, eu, apesar de já não comprar a granel, agora tenho muito mais cuidado com a roupa que visto. E na altura, se calhar, não tinha e não pensava tanto nisso, mesmo que soubesse que tinha impacto. Estou a prestar atenção a mais umas coisas, menos a outras. Na altura também fazia várias limpezas de praia e fazia sozinha, lá está. E deixei de o fazer. Mas sim, era isto que eu queria partilhar convosco. Um mini story time, para vocês também ficarem a conhecer um bocadinho melhor. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo um bocadinho curto e com coisas muito específicas, mas que vai dar para me conhecerem um bocadinho melhor. Portanto, beijinhos. Espero que tenham gostado e até ao próximo. Tchau! Ok, eu agora vou deitar isto ao lixo.